Eu estou numa sequência de mensagens sobre as Sagradas Escrituras. Nós vamos com ela até o final de outubro, provavelmente. Depois a gente vai para um outro assunto de linha doutrinária, tá? Nós vamos trabalhar o culto de terça-feira bem nesta linha de culto de ensino, culto da palavra. Eu preciso que a sua vida cristã, a sua fé, a sua vida espiritual seja enraizada, solidificada. Tem um hino esqueci o nome da cantora, que ela diz assim: só quem tem raiz passa pelo que eu passei e tal. É uma letra mais ou menos assim. Eu preciso que as nossas raízes sejam aprofundadas, porque os ventos sopram, e quem tem raiz não é arrancado do chão em nenhuma hipótese. Pode até empenar, quebra galho, perde folha, cai fruto, mas está firmado, está sólido, estabilizado. E hoje eu quero falar um pouco sobre poder espiritual pela palavra. Lá na frente eu vou falar sobre combatendo as heresias com a palavra. Vai ser meio azeda, tá? Depois eu vou ministrar um pouco aqui por que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque está na moda agora querer inventar que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém, a Bíblia é um livro ultrapassado. Vamos estudar porque que nós cremos que ela é a palavra de Deus. Amém? Josué capítulo de número 1, versículo de número 7, até o versículo 9, diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuida de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não tenhas medo, não atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde andares, ou por onde quer que andares. Coloca assim a mão no peito e diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Pode sentar. Irmão, percebeu que todas as promessas de Deus a Josué estão asseguradas no fato de ele andar segundo toda a palavra que o Senhor ordenou? Medita, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Faze conforme, olha o versículo 7, faze conforme, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, não se aparte da tua boca o livro desta lei, faze conforme tudo quanto nele está escrito. Todo o segredo da liderança de Josué na sucessão de Moisés está em fazer conforme tudo quanto está escrito. Josué recebe a árdua missão de suceder um líder bem-sucedido.
Moisés é conhecido por ser o homem que tirou Israel da casa da servidão. Ele é o homem que recebeu as tábuas da lei de Deus, e ele é o grande legislador e vou chamar de construtor da Constituição de Israel. A Constituição das grandes nações do mundo são feitas sob inspiração da Constituição de Israel, que veio através de Moisés. Olha como Moisés influencia o mundo até os nossos dias. Josué tem a missão de suceder este homem, o homem com quem Deus falava face a face, o homem que toca na rocha e a rocha sai água, toca no mar e o mar se abre. Agora Moisés não está mais vivo, e a missão de Josué é substituir este homem. Suceder um líder fracassado não chega a ser um grande problema, mas suceder um líder que morreu no ápice do seu comando, da sua liderança, do respeito, é um desafio muito grande. E o Senhor diz a Josué: o segredo para você liderar este povo e fazê-lo possuir a terra que eu lhe prometi, o segredo é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O segredo é fazer tudo conforme está escrito, sem te desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra de Deus é o grande segredo do sucesso de um homem e de uma mulher. Todo projeto elaborado, tendo por base as Sagradas Escrituras, é um projeto que seguramente vai dar certo. Aliás, George Washington disse que sem Deus e a Bíblia é impossível governar o mundo. Sem Deus e a Bíblia é impossível governar o mundo. Quando o imperador da França perguntou à rainha Victória da Inglaterra qual era o segredo dos anos áureos do Reino Unido, o historiador diz que a rainha estendeu o braço do lado do seu trono, segurando uma Bíblia, ela disse: este livro, majestade ou alteza, este livro é o segredo para o poder da Inglaterra. Sem a Bíblia Sagrada não há poder. Napoleão Bonaparte escreveu que a Bíblia é um livro tão poderoso que é capaz de vencer todos aqueles que se lhe opõem. Receber poder na vida, e eu não estou falando apenas de poder no sentido de unção, eu estou falando no sentido de alcançar propósitos, realizar projetos e, sobretudo, ter uma vida espiritual equilibrada e saudável. A fonte é a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é o único livro capaz de gerar arrependimento. Todo o poder espiritual de um crente está a partir da compreensão do que a Bíblia diz, ensina e orienta. Genuíno arrependimento só se dá quando nós somos tocados pelo poder da palavra. Quando Josias assumiu o governo de Judá, e isso se registra lá no capítulo 34,
do segundo livro das Crônicas, a primeira coisa que Josias fez foi mandar reparar o santuário, restaurar o santuário, limpar a casa que estava abandonada, abriu as portas do templo, diz o texto, restaurou o sacerdócio, reposicionou os levitas, e Josias manda limpar o porão do templo. E a partir do versículo 14 do segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 14, a Bíblia diz que o sumo sacerdote Hilquias estava limpando o porão do templo. E no meio da limpeza do porão, ele encontrou um livro abandonado, empoeirado, jogado às traças. Hilquias pegou o livro, tirou a poeira, entregou ao seu auxiliar, o sacerdote que lhe auxiliava, e disse: leva ao rei Josias. E quando o livro chegou diante do rei Josias, Josias disse ao sacerdote: lê, para que eu identifique que livro é. Quando Safã começou a ler o livro, e Josias identificou que era o livro da lei, a Torá, a Bíblia diz que ele chamou o sacerdote e disse: ai de nós, porque esse é o livro da lei do Senhor. E Josias autoriza quebrantamento e jejum, e quando o Senhor manda um profeta para falar daquele assunto, o Senhor diz que Judá vai ser levado cativo porque abandonou a sua lei, mas o Senhor diz: isto não se dará nos teus dias, porque o teu coração se inclinou em observar a minha palavra e em obedecê-la. Arrependimento só se dá pelo conhecimento da palavra, pela experiência da palavra e pela valorização da palavra. O grande problema da humanidade, o grande problema do crente não está no simples ato de pecar, porque pecar faz parte da nossa natureza pecaminosa e decaída. O grande problema está na ausência de arrependimento, e a ausência de arrependimento nos leva a dar sequência a uma vida de iniquidade. Quando a palavra toca em nosso coração, o arrependimento ocorre no interior de nós. Esdras é uma das mentes mais brilhantes da Bíblia. Ele é escriba e sacerdote. E o escriba é aquele que escreve e transcreve os textos da lei. Preste atenção nisso. A lei mosaica é composta de 613 mandamentos. 248 são mandamentos positivos e 365 são mandamentos negativos. 248 era o número dos membros do corpo, segundo a medicina legal da época. 365 se refere aos dias do ano. Os mandamentos negativos eram uma referência àquilo que era obrigado a ser feito. Os positivos. E os negativos, aquilo que era terminantemente proibido de ser feito. Um sacerdote e escriba precisava conhecer os 613 mandamentos de cor, em ordem crescente, em ordem decrescente e aleatória. E ele precisava ter a capacidade de alguém chegar para ele e perguntar sobre o mandamento 481, e ele saber exatamente o que era, explicar e aplicar. Nota que é uma mente extremamente capaz. E quando Esdras chega em Jerusalém, voltando da capital do império, já no período posterior ao cativeiro de Babilônia, ou cativeiro de Judá, quando Esdras chega em Jerusalém e ele percebe que os homens de Jerusalém havia se casado com mulheres estrangeiras das nações vizinhas, coisa que a lei proibia,
A Bíblia diz que Esdras sentou-se, capítulo 4 do livro que leva seu nome, ele senta, capítulo 10, ele senta e chora, ele senta e ora, ele senta e jejua, ele senta e se derrama. E enquanto Esdras ora e chora e se derrama em arrependimento e em confissão, o povo se reúne na praça de Jerusalém, até que alguém levanta e diz assim: Esdras, para de chorar. O pecado é nosso e não teu. E nós estamos contigo nesse negócio. Levanta-te. Aleluia. Fala o que nós temos que fazer, e nós faremos conforme a tua orientação. Como havia muita gente na praça, o que Esdras fez? Agora vem para Neemias capítulo 8. Esdras sobe numa plataforma e separa a multidão em grupos. E na frente de cada grupo, Esdras coloca um ministrante, sob sua orientação. Daqui de cima, Esdras vai ler o livro da lei. Ele vai pregar sobre o livro da lei. Isso se deu, diz a Bíblia, desde o amanhecer do dia até o pôr do sol. É o culto mais longo da Bíblia. Esdras fala daqui, o seu ministrante ouve, repete para um grupo, o outro ouve, repete para o grupo, até que todos ouçam o que está sendo dito. A Bíblia diz que no final do dia, toda a nação chorava. Toda a nação estava em quebrantamento. E enquanto eles choravam, Neemias se levanta e disse: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, não vos entristeçais e nem choreis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A palavra estava levando uma geração inteira ao arrependimento. A palavra estava levando uma nação inteira a uma experiência de conversão. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 47, Jesus diz assim: preguem o arrependimento em meu nome. Ou, em meu nome preguem o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações. Quando Pedro termina de pregar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois do grande derramamento do Espírito, que gera, ou o que nós chamamos de o dia de Pentecostes, e que estabelece a presença do Espírito Santo sobre a igreja, o povo ouve as palavras de Pedro e pergunta para Pedro: que faremos? Que faremos, pois? Qual é o próximo passo? Depois que você pregou, o que nós temos que fazer? Atos 2,37. Pedro diz no versículo 28, arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos do refrigério. Tempos de refrigério ali, a palavra grega que Pedro utiliza indica tempo de restauração, tempo de restituição. Ou seja, quando há arrependimento gerado pela palavra, vem o tempo da restauração, vem o tempo da restituição. E eu quero profetizar na autoridade do nome do nosso Deus e no poder da sua palavra, que esse é tempo de restauração, esse é tempo de restituição, e esse é tempo de milagres na sua vida, na vida da igreja, nesta igreja, para a glória de Deus Pai. Só quem recebe dá um brado de glória e aleluia. Arrependimento é gerado pela palavra. Então, poder espiritual é gerado pela palavra. Segundo, nós precisamos entender
que a palavra nos conduz à oração. Pastor, eu não sinto vontade de orar, pastor José. Lê a Bíblia. A Bíblia vai gerar na sua alma uma chama, um desejo intenso de oração. No livro do profeta Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 1, 2 e 3, Daniel diz assim, olha: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza. O que leva Daniel à oração é o fato de ter compreendido, pela leitura da profecia, o tempo do cativeiro. Quando a palavra te revela o cenário da tua própria vida, você é compungido a orar, provocado a orar. Atos 2,42, um texto que essa igreja sabe de cor, e se você não souber de cor, semana que vem eu volto a pregar Atos 2,42. Atos 2,42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja que persevera na doutrina é automaticamente uma igreja atraída para a oração. Um povo que ora é um povo diferente, porque a graça de Deus nos é dada, e eu já disse aqui, vou repetir, até para orar é preciso conhecer a Bíblia. Quem ora sem conhecer a Bíblia vem com esse papo banal de vou dar uma ordem para Deus. Como, gente? Vai ler a Bíblia. Vou determinar que Deus é obrigado a cumprir. Como? Vai ler a Bíblia. Se o irmão lê as orações registradas na Bíblia, como a de Moisés, de Esdras, de Neemias, de Jeremias, todas elas estão fundamentadas naquilo que está escrito. Então, para orar é importante conhecer a palavra. Por isso que o Senhor usa Isaías no capítulo 43, versículo 26, e diz assim: procura lembrar-me, entra em juízo comigo, mostra-me as tuas razões. Procura lembrar-me de quê? Vem conversar comigo e apresenta as questões e apresenta as razões. Ore com a palavra. Salmo 119, o salmista diz assim: lembra-te da promessa feita ao teu servo, na qual me fizestes esperar. Davi está dizendo: eu só estou onde estou, eu só fiquei onde estou porque o Senhor me fez uma promessa, e eu estou aqui argumentando baseado na tua promessa. É preciso conhecer aquilo que o Senhor disse. A palavra vai te levar a fazer orações inteligentes, porque oração requer inteligência, sabedoria. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. João diz na primeira epístola, capítulo de número 5, versículo 14, que nós sabemos que tudo quanto pedirmos segundo a sua vontade, Ele o fará. Oração não é poção mágica, oração não é varinha de condão, não é abracadabra. Oração é a construção de um pensamento levado a Deus, baseado no seu pensamento. Por isso que Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 14, versículo 14 e 15, que aquele que ora no Espírito, pelo Espírito ora bem.
Porque a oração precisa estar alinhada com o pensamento de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 23 até 26, Paulo falando sobre o gemido do Espírito, o gemido do universo, da natureza e o gemido da igreja. Ele diz que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque é Ele quem conhece a vontade de Deus, e segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Diz que você entendeu. Então a palavra vai te levar a orar. O poder espiritual é pela palavra. Eu tenho uma vida de muita oração, mas não tenho paciência de ler a Bíblia. Então você não tem vida de oração, você tem vida religiosa. Você pratica qualquer tipo de meditação, mas a oração precisa ser fundamentada na palavra. Terceiro, a palavra gera em nós fé. Você quer fé? Quer que a sua fé cresça? Palavra, Bíblia. Lucas capítulo 17, os discípulos conversam com Jesus. Eu gosto muito desse texto, porque eles dizem assim: Senhor, aumenta-nos a fé. O pedido é esse: Senhor, aumenta-nos a fé. Versículo 5 e versículo 6. Jesus poderia dizer: receba a fé. Tenha fé, a tua fé te salvou. Eu profetizo fé. Jesus não faz nada disso. Você quer que a fé aumente? Jesus começa dizendo assim: em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, falareis ao monte, ele se virará de um lado para o outro lado. E vai ler o texto. Jesus começa a pregar para eles. Jesus começa a ministrar sobre eles ensinamento. Por que Jesus, em vez de orar para que eles tenham fé, por que Jesus, em vez de declarar fé sobre eles, prega, ensina? Porque lá em Atos, Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes você chegou na igreja desviado, atribulado, sem crer em nada, e a palavra renovou a tua fé, e a palavra restabeleceu a tua esperança? Então a fé vem pelo ouvir. Passa a valorizar a palavra, porque a palavra vai gerar fé, vai produzir fé, vai provocar fé na sua vida. Aí vem uma indagação necessária: o que você tem ouvido? Você dorme ouvindo o quê? Acorda ouvindo o quê? Anda no teu carro ouvindo o quê? Que tipo de música toca no seu veículo enquanto você está no trânsito, no congestionamento? Porque se a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra, só existe uma forma de a sua fé ser acrescida: é pela palavra de Deus. Por que muito crente é volúvel, vulnerável, sem raiz? Por qualquer coisita abandona a fé, abandona a igreja. Vamos lá para a parábola do semeador? Um semeador saiu a semear a sua semente.
E a primeira semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. A segunda semente caiu em meio a espinhos, nasceu, cresceu, mas os espinhos sufocaram-na e a mataram. A terceira semente caiu em terreno pedregoso, nasceu, mas não tinha raiz, e porque não tinha raiz, os raios solares lhe a mataram. E a outra caiu em boa terra e produziu a 30, a 60 e a 100. Qual é a semente? Jesus explica em Lucas 10, versículo 8, quando ele narra a parábola. A semente é a palavra de Deus. Se a semente é a palavra, essa é a única parábola que Jesus narra e explica imediatamente. A semente que caiu à beira do caminho é aquele que ouve a palavra, mas não aguarda, e quando ele sai, logo vem as aves, as tribulações, as questões da vida, as ocupações, e a palavra não germina. Aquele cuja palavra caiu em meio a espinhos é o que ouve a palavra e a aceita, mas as tribulações da vida e as ambições do tempo presente sufocam a palavra, de modo que ela não produz. E aquela que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, mas não tem raiz, é superficial, portanto não tem fundamentação. O que ouve a palavra e a coloca em prática, ou aquela que caiu em boa terra, é o que ouve a palavra, coloca em prática e ela frutifica e ele produz. Tem muito crente na igreja ouvindo a palavra, mas presta atenção, a palavra é a semente, o meu e o seu coração é o solo. A grande pergunta é: que tipo de solo é o meu e o seu coração? Tem alguém do seu lado? Pergunta para ele: que tipo de solo é o seu coração? Tem gente que o coração está carregado de espinhos, a palavra é sufocada. Tem outros que estão na igreja, vêm para o culto, mas o ouvido é portátil. Então na hora de sair de casa, tira o ouvido de dentro da orelha, coloca numa caixinha de porta-joia, guarda, e vem para a igreja com um abanador, mas o ouvido ficou em casa. Ouve, mas não ouve, ouve, mas não recebe. Está aqui, mas a mente está na série, está no problema com o marido, está no problema com a namorada. A palavra não gera resultado. Mas tem o outro que ouve a palavra e é lindo e aplaude, que maravilha, e que gostoso, e que Deus é maravilhoso, aleluia. Mas não aprofunda, porque fica de ponto em ponto buscando lanche. Crente que vive de pipoca, que vive de pizza, que vive de coxinha, ei, mata a fome, mas não sustenta. Tira o apetite, mas não tem, como diz o mineiro, não tem sustância, não tem tutano, não te dá vida, não te sustenta. Aprende que púlpito é mesa, mesa é altar, aqui serve comida, então come nervo, come tutano, come comida sólida, porque isso vai te fortalecer para a viagem. A palavra gera fé, fortalece a fé, estimula a fé. Problema, eu disse esses dias numa grande igreja do Brasil, que fé para nós é a capacidade de gerar milagres. Para a igreja primitiva, fé era, antes de qualquer coisa, a capacidade de permanecer fiel, ainda que na perseguição. E isso só é gerado pela palavra. Diga amém. Diga comigo: Senhor, aumenta a minha fé. O Senhor vai te responder agora através do pregador: ouve a minha palavra, meu servo, que a tua fé cresce.
Quarto, poder espiritual pela palavra. A fé, a palavra gera arrependimento. A palavra conduz à oração. A palavra gera fé. A palavra gera avivamento. Já estou terminando. A palavra gera avivamento. Eu fui pregar uma certa feita, tem um tempo já, num congresso. E no domingo pela manhã, quando eu cheguei no ginásio, estava lotado. Ainda lembro da cena. Tem muitos anos e eu lembro do lugar, eu lembro de cada detalhezinho. E quando eu estava subindo a escada para a plataforma onde ficava o ministério, o ginásio cheio, era um domingo pela manhã, o irmão que foi me buscar, ele esqueceu de me dar um recado e ele me puxou pelo paletó. E cá entre nós, faz um favor para mim. Não puxa meu paletó, por favor. Esses dias o irmão querendo tirar foto comigo e eu atendendo outros com foto, ele puxou meu paletó. Quando ele puxou meu paletó, deixa meu paletó em paz, pai. Vamos lá. Ele puxou meu paletó, eu virei. Pois não. Eu esqueci. Esqueceu de quê? O pastor falou que hoje é manhã de avivamento. O senhor não precisa pregar uma mensagem cheia de Bíblia, não. Basta botar fogo na multidão. Irmão, literalmente, eu estava subindo a escada. Quando ele puxou o paletó que falou isso, eu respondi assim. Eu fiz assim: me explica como é que faz isso. Bota fogo sem palavra? Fogo de palha? Ei, eu ia para a roça dos meus avós todo final de semana. Sexta-feira, quando terminava a aula, eu já ia para a roça, porque eu ia catar mamona sexta tarde, sábado o dia inteiro, para domingo de manhã voltar para o Angico trazendo o que eu tivesse catado de mamona para vender no quilo e ajudar meu pai a comprar tutano para eu comer a semana toda. Agora presta atenção, eu aprendi nesse cenário, lá na roça, quando eu ia acender o fogão a lenha, eu chegava lá perto do fogo e fazia assim, ó. Aí a cinza enchia minha boca, meu nariz, meus olhos, era um caso. Minha avó chegava e dizia: não é assim não, menino, pelo amor de Deus. Ensino todo dia e não aprende. Aí ela reunia os tições, os pedaços de madeira, pegava um abanador feito de tampo, de palha de uricuri, palha de coqueiro. Se não achasse o abanador, a tampa do caldeirão serve. Aí ela fazia assim, ó, para tirar a cinza. Embaixo da cinza você via a brasa. Aí ela derramava umas gotinhas de azeite. Agora era só fazer assim, ó. Pegou. Eu e você precisamos entender que o fogo não é resultado das técnicas do pregador. E se o fogo acendeu por causa da habilidade do pregador em acender fogo, ele apaga assim que o culto termina. Porém, o fogo que é acendido pela palavra, você vai para casa e a brasa permanece viva na sua alma. O seu coração queima, independente de estar no templo. Por isso que o salmista diz no Salmo 29: a tua palavra acende labaredas de fogo. Salmo 39: enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Ezequiel 37, a grande visão do vale de ossos secos. E o Senhor pergunta a Ezequiel: esses ossos poderão viver, filho do homem?
E Ezequiel diz assim: Senhor, tu sabes. Alguns estudiosos dizem que aquela resposta é: se tu quiseres, podem. O Senhor diz assim: profetiza. Profetiza a este vale de ossos secos e dize-lhe a minha palavra. Não há defunto que não levante pelo poder da palavra. Não há igreja morta que não ressuscite pelo poder da palavra. Não há crente morto que não levante pelo poder da palavra. Não há crente frio que não seja aquecido pelo poder da palavra. Não há crente desanimado que não seja animado pelo poder da palavra. Recebe a palavra de Deus em sua vida e seja fortalecido, seja animado, seja cheio do poder de Deus pela palavra. Avivamento sem Bíblia não é avivamento, gente. Aleluia. Avivamento sem Bíblia não é avivamento. Pode ler os homens que causaram grandes avivamentos na história. Suas pregações eram bíblicas. Porque é a palavra de Deus quem gera uma chama genuína. Penúltimo lugar, e eu estou falando de poder espiritual pela palavra. O segredo está aqui. Ah, pastor, mas eu fico 40 dias no monte. Se não for lendo ou orando a palavra, se não for orando a palavra, não passa de ritual religioso. Ah, se eu soubesse quanto eu jejuo. Não vou falar de jejum, irmão. Não vou falar de jejum. Porque cá entre nós, sem nenhuma vanglória, de jejum eu entendo um pouco. Segredo: se você jejua, mas a palavra não é a lei que rege, que maestra o propósito, não tem sentido. Eu já fui procurado por uma irmã que estava fazendo campanha de jejum e oração no monte para o marido morrer. Tem alguma aqui? Levanta a mão. Quando pode você fazer o mesmo jejum e a mesma oração, dizendo assim: Jesus, está aqui meu marido na tua mão. Jesus, é um pedaço de nervo, é carne de pescoço, mestre, é madeira dura, trata, porque o Senhor é carpinteiro. Eu dei trabalho a meus pais demais, mas demais. E a oração de meu pai e da minha mãe era: Jesus, está na tua mão, toma conta. Até o dia que minha mãe fez uma oração que eu não gostei, uma oração meio sem graça: Jesus, eu não aguento mais, está na mão do Senhor. Se o Senhor vê que não tem conserto aqui na terra, o Senhor prepara e leva. Irmão, quando eu vi essa oração, eu falei: vai que Jesus leva a sério. Aí uns dias depois eu cheguei da escola, está meu pai e minha mãe orando na sala e uma senhora orando com eles, já dorme no Senhor, irmã Neném. O pastor José Luiz conheceu. Jesus tomou a irmã Neném em profecia, mas bem na hora que eu entrei, e disse assim: minha serva, eu ouvi tua oração. Digo: opa, qual? Tuas lágrimas chegaram na minha presença, e eu te digo: eu vou tomar teu filho na minha mão, e eu vou amassar como oleiro amassa barro, e vou fazer para mim vaso para a glória do meu nome. Aleluia. Oração gera avivamento. Vou terminar. Oração gera avivamento. Coloca a mão assim no peito.
E diga comigo: Senhor, aviva-me, incendeia o meu coração. Fica de pé, por favor. Eu ainda iria falar, mas deixo só aí para você raciocinar. A palavra gera autoridade. A palavra gera autoridade. Aleluia. Anagai sou, emanjuri mas chobiagas. É a palavra quem gera autoridade para a igreja. Paulo chega a dizer que a palavra é apta para convencer os contradizentes. E a palavra gera prosperidade. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos pecadores, nem se detém no caminho dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Seu crescimento é pela palavra de Deus. A sua expansão é pela palavra de Deus. A libertação da sua família é pelo poder da palavra de Deus. A salvação do seu marido é resultado do sacrifício de Jesus, revelado pela palavra de Deus. A vitória da sua família, a vitória da igreja, o segredo é a palavra de Deus. Aleluia. Ame a palavra. Não durma sem lê-la. Não acorde, não leia nenhuma outra notícia antes de ler a palavra de Deus. Acorde citando um salmo, o último versículo que você leu ontem, leia hoje ao acordar. Cite-o, verbalize, pronuncie. A fé vem pelo ouvir. O último versículo que você lê hoje para dormir, pronuncie em voz alta amanhã ao acordar. Não precisa acordar o mundo ao redor de você, não. Se você tem que levantar 5 e os outros não têm que levantar 5, você não precisa acordar todo mundo porque você está citando o texto. Cite para você ouvir. Faça a sua alma ouvir. Revolucione a sua vida pela palavra de Deus. Achando eu as tuas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria para o meu coração. Ai de mim, ai de você, sem a palavra de Deus. Ai de mim nas minhas agruras, nos meus embates, nas minhas angústias, se eu não me refugiar nela, porque ela traz a palavra, ela traz a mensagem que a alma precisa para ser fortalecida. Espírito Santo, aplica esta palavra na vida da tua igreja, os que estão em casa. Não deixa ninguém sair agora da conexão, Senhor. Que todos sejam agora profundamente marcados pela tua palavra. Que a espada do Espírito traspasse o nosso coração e sejamos profundamente tocados